Jesus, meus amados, hoje nós vamos fazer uma introduçãozinha bem breve no livro de Lamentações, para que a gente possa ingressar, fazer a transição aí para Ezequiel. O estudo de hoje é no livro de Ezequiel. Vamos fazer uma introduçãozinha rápida em Lamentações. Então abra a página do livro, número 81, a partir da 81. Na aula passada nós vimos Jeremias e no finalzinho, na parte 2, a gente viu um pouquinho de Lamentações. Hoje eu quero dar só uma ênfase em algumas partes de Lamentações para que a gente possa entrar efetivamente em Ezequiel, tá? Nós, como é só uma introdução, nós não vamos nos deter muito, tá? Em Lamentações, até porque o nome do livro já é sugestivo, né? Nós vamos só entender a época e o porquê do lamento, tá? Alguém tem em mente por que o livro é chamado de Lamentações e o que acontecia? Pode falar assim abertamente o que você tem em mente. Cativeiro babilônico, o que mais? Deus havia falado para Jeremias o que aconteceu com o povo. Bem. Sabia que o povo passava 70 anos cativo. E ele anunciava a palavra, o povo não dava ouvidos, né? Não dava ouvidos, sabe? A palavra de Deus. É isso aí. Glória a Deus, vocês estão bem, né? Jeremias sentia na pele. Sentia na pele que cruel, né? Tudo que ele pregou outro dia, a pessoa se dá ouvido sem entender o Senhor. E o irmão mencionou algo muito importante, porque é você pregar e não ver o resultado. E aí, hoje, o que acontece? Quando você prega e não vê o resultado, você se frustra e vem a dúvida se aquela palavra era de Deus ou não. Se realmente, porque quando é de Deus acontece. E se não aconteceu, aí vem a dúvida. Será que era de Deus mesmo? Será que não era eu? Né? Só que Jeremias não tinha essa dúvida. Ele tinha certeza que foi Deus. Foi Deus que falou. Aí por isso que ele sentia as dores. Porque o povo não obedeceu. Então por causa da desobediência iriam sofrer. Porque a palavra é de Deus. Né? O caso dele recebi direto de Deus, sério. Não, era direto de Deus. Exato. Então, não havia dúvida, né? Então, vamos aqui. O cenário ali de Jeremias, a gente viu na aula passada, né? Os profetas que profetizaram no pré-exílio, no período do exílio, indo para o cativeiro. Nós vimos na aula passada os reis que estavam reinando ali, né? Nós vimos na aula passada. Mas senhor quer ficar mais aqui assim? Aí não dá para ver. Então nós vimos tudo isso aí. Tá claro na mente? Tá bem? Essa parte assim, os reis, os profetas que estiveram ali. Amém? Bom, é preciso que esteja, tá? E nós vamos dar uma passeadazinha, rapidinho. No período pré-exílio é o quê? Antes da invasão, da primeira invasão em Jerusalém, antes. Nesse período, o profeta Isaías profetizava, né? Na verdade, ele estendeu, a profecia dele foi extensa. E aí entrou Jeremias, ministério profético de Jeremias. No ministério profético de Jeremias, ele pega o início ali da leva, né, do cativo, foram 3 levas, ele pega o início. Quem lembra aqui mais ou menos quando foi o início? Primeira leva, né, aproximadamente 605 a.C. E aí nesse período, a primeira leva, nessa primeira leva, quem foi cativo? Levado cativo? Os príncipes, os sábios, as pessoas que compunham a corte, a realeza, né? A elite que foi levada, né? Classe média alta, né?
E quem era que estava dentro dessa elite aí, dessa classe média alta? Daniel. Não era? Daniel e seus amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Nome israelita, tá bom? Lembre-se disso, nome hebreu. Aí, e também, nesse período, nessa leva, foram alguns dos generais da realeza. E o rei também foi. O rei, na época, era o rei Joaquim, né? Jeoaquim. O rei Jeó, lembre-se que é o Jeoaquim. Aí ele é levado. E Nabucodonosor coloca outro no lugar dele. Quem é que ele bota? Ao contrário? Foi. Olha aí. Lá acho que na página 10 tem a ordem. Na minha é a 10, né? E aí? Ele matou ele, né? Ele matou ele, deixou o povo lá atrás, aí colocou o Jeová. Não. Foi, o contrário. A ordem aqui. Foi. O Jeoaquim é o que ele leva cativo, mas na leva aí ele mata. O Jeoaquim. O Joaquim fica lá no reinado. O Joaquim fica no lugar desse aqui. O Joaquim, vou botar agora aqui, Joaquim. Aí depois entra o... Zedequias. Zedequias. Esse aqui, irmão, são os últimos, tá? A gente contou, não foi da outra vez? Deu, parece que 20. Não foi? No Reino do Norte e 19 no Reino do Sul, uma coisa assim. No contrário, tá? No contrário. 19 no Reino do Norte e 20 no Reino do Sul. Né? 20 Sul. Obrigado, tá? Aí, nesses aqui, esse rei foi o último rei para fechar o reinado de quem? Davi. Aqui encerra, nesse rei aqui, ó, encerra a dinastia, né? Encerra o reinado, encerra a extensão do reino de Davi. Isso politicamente falando, né? No contexto político, no contexto cultural, morre aqui. Aqui acabou. Alguém pergunta assim, quando acabou o reinado de Davi? Qual foi o último rei? Zedequias. Quando? Aproximadamente 586. 500 e... é aproximado. Eu nunca gosto de falar essas datas, porque é sempre assim. Mas fica aproximadamente 585, 86 antes de Cristo. Né? Então, se a gente for analisar, o reinado de Davi começou, passou 40 anos, aí passou para Salomão, entrou com Roboão, passou por todos os reinos do norte, do sul, e encerrou em Zedequias. Quando encerra em Zedequias, aí não é o começo, mas já está aproximadamente 20 anos de cativeiro, 20 anos de exílio, porque o exílio começou em 605, 6 a.C. Então, em 586 já tinha 20 anos, né? Então, 20 anos de exílio. Aí passou-se mais 50 anos. Depois dos 50 anos é que torna o povo para Jerusalém para tentar repovoar, reconstruir, plantar, restaurar a terra.
E aí nessa restauração, tudo, se a gente vai ver lá na frente, é onde passa-se a contar novamente o reinado na linhagem de Davi. Surgindo depois lá na frente quem? Jesus. E o cego Bartimeu, mesmo cego, mas declarou para todo mundo ouvir: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Né? Então, assim, houve uma ruptura bem aqui. Mas Jesus é chamado de Filho de Davi. Por quê? Porque o reino dele é eterno. Certo? Aí, vou apagar aqui, tá? Cadê meu apagador? Aí nessa leva, deixa eu ver se era isso. Aí os Edequias aqui foi o que foi arrancado os olhos, tá? O rei Nabucodonosor primeiro deixou ele ver os filhos, né? E ninguém sabe o que é pior, né? Os filhos e a esposa. Ninguém sabe o que é pior, se era deixar ver sendo morto ou nem ver, né? Mas enfim, Nabucodonosor pegou pesado com ele. Pegou pesado, viu? E assim, irmãos, dá uma certa raivinha, né, contra Nabucodonosor, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos ver em Lamentações que a coisa era outra, tá? O negócio aí era outro. Certo? A gente tem uns pingados aqui. O nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus da Bíblia, o Criador, ele é temporal ou atemporal? Atemporal, certo? Porque o temporal é o que está sujeito ao tempo, certo? E o atemporal é o que não está sujeito ao tempo. Por homem. Inclusive alguns astrólogos, cientistas, físicos e matemáticos dizem que não existe tempo. Não existe o tempo, contagem do tempo. Eles dizem, né? Mas claro que existe, porque Deus determinou o tempo para tudo. Só que eles dizem que o tempo foi criado pelo homem, né? O homem foi que criou, demarcou o tempo para dizer agora é tal hora, agora é tal dia, agora é tal mês, agora é tal época. Mas isso foi segundo os físicos, segundo eles, foram eles que inventaram. Mas não foi, né? Não foi Deus. Só que Deus foi Deus. É tanto que para que contagem melhor e controle melhor do tempo do que o Sol e a Lua. Ele não faz todo dia isso aqui, ó. Assim, eu falando aqui na linguagem grotesca, né? Assim, de dizer que o Sol e a Lua estão revezando, né? Entendeu? Mas não existe esse giro, né? Não existe a rotação e a translação? Existe? Ou não? Ou foi inventado pelos matemáticos, pelos físicos? Não, foi inventado por Deus. Então Deus, ele está acima de tudo isso. Está acima. Tá? Assim, ó, controlando tudo. Então nós precisamos sempre ter essa visão. Ao ler a Bíblia, precisamos ter a perspectiva e a visão na Bíblia de forma panorâmica. Por quê? Porque nós precisamos ter a mente de Deus. Imagina Deus, que ele é atemporal, não está sujeito ao tempo, não está na terra, mas ele está no céu. E ao mesmo tempo que ele está no céu, como ele é onipresente, ele também está na terra. E enquanto ele está no céu e está na terra, ele também está no espaço. E enquanto ele está no céu, na terra e no espaço, ele também habita dentro de nós. Então, imagina esse Deus. Então você tem que ter essa perspectiva na visão que? Panorâmica, assim, ampla, macro, certo? Depois que você pegar essa perspectiva panorâmica, macro, aí você vai entender a história no seu contexto específico ou micro, né? Você vai afunilar. Aí é que você vai aplicar para o dia a dia de uma pessoa ou para o curso de uma nação.
ou mesmo para as eras, para os tempos, para as dispensações, para quem é o dispensacionalista, né? Então, você vai ter que colocar essas divisões na mente, tá? Sempre nessa perspectiva. Posso apagar aqui? Alguma pergunta? Eu estou fazendo essa introdução para a gente entrar aqui no texto. Propósito do livro de Lamentações de Jeremias, né? Jeremias escreveu uma série de 5 lamentações, a fim de expressar sua intensa tristeza e dor emocional por causa da trágica devastação de Jerusalém. Quais são as 5 lamentações dele? Aí tem aqui, a primeira, a queda humilhante da monarquia e do reino davídico. Ou seja, olha só o porquê, um dos porquês que ele chorava, que ele lamentava. Os irmãos há de convir comigo que no tempo bíblico, nos primeiros séculos, ainda se respeitava demais o reinado de Davi. Demais mesmo, o reinado de Davi. Davi ainda tinha autoridade na boca dos judeus ainda. Entendeu? Na época de Jesus já. E quanto mais o que dizer na época em que estava vindo a descendência ainda de Davi. Então tinha assim muita força. O reinado de Davi foi um reinado muito querido das pessoas, muito aceito. Então teve aceitação assim quase que global. E nessa aceitação, Jeremias estava vendo o fim daquele reinado. E aí uma das causas da sua lamentação, do seu choro, do seu pranto é o quê? O fim do reinado de Davi. Certo? A outra lamentação, a destruição total dos muros da cidade e do templo, do palácio e da cidade em geral. Ou seja, imaginemos nós, quem aqui é de Maracanaú, nascido aqui? Pronto. Quem aqui é nascido em Fortaleza? Quem aqui é nascido no interior, de modo geral? Pronto. Imaginemos nós ouvir falar que vão destruir a cidade onde você nasceu. Não dá assim um apertinho assim? Fica, poxa, mas vão destruir? Por quê? Né? A minha cidade, vão acabar com a minha cidade. Né? Você fica, dá um apertinho assim, você fica, poxa, rapaz. Entende? Eu, por exemplo, eu tenho muita alegria quando eu passo em frente ao hospital que eu nasci, ainda está lá. Né? Ainda está lá, eu passo, toda vez que eu passo, quem estiver comigo, eu falo, eu nasci aqui. Nasci aqui, entendeu? Não é só um prazer, uma alegria assim. Né? Eu nasci ali no Hospital Menino Jesus de Prado, Parangaba. Né? Aí sempre que eu passo lá, eu olho, eu nasci aqui. Agora, imagine, por exemplo, a minha esposa, que nasceu em Maranguape, e aonde ela nasceu, a maternidade, não existe mais. Hoje é um shopping. Então, mas mesmo assim, quando ela passa, ela fala, ó, aqui era a maternidade onde eu nasci. Tá entendendo? É marcado. Marca. Não tem mais, mas a lembrança ainda existe. Agora imagina destruir a cidade. Acabou com tudo. Derrubar a igreja, acabar com a cidade, a maternidade, as entradas, muro. Imagina. Não dá uma dor maior? Dá ou não dá para entender o lamento de Jeremias? Ele estava vendo a destruição da sua terra natal, da sua cidade, do seu povo, do templo, do palácio, dos muros, acabando com tudo. Ele estava vendo. Era ou não era justo e plausível que ele lamentasse, né? Vendo toda a destruição.
Agora eu pergunto uma coisa aos irmãos. Esse lamento de Jeremias era só de Jeremias? Não. Era o lamento de Deus. Era Deus pela boca de Jeremias. Era Deus chorando junto. Porque é o povo dele. É a menina dos olhos dele. É o povo que ele escolheu. Imagina, tantas nações na terra, Deus escolhe um povo. Deus disse para Abraão que ia fazer o que dele? Uma grande nação, ou multidões, pai de multidões, né? Aí de repente, essas multidões, quando nasce, quando surge, aí Deus vai, acaba. Por que ele fez isso? Porque ele é mau? Porque ele é ruim? Ele é justo, né? Porque Deus é justo. A ira de Deus se acendeu. Então, nós precisamos nos atentar a uma coisa: a não provocar a ira de Deus. Porque uma vez que a ira de Deus é provocada, ela é quase que irreversível. Só tem vou dizer assim, uma brecha na lei, digamos assim, que possa reverter a ira de Deus. Mas se for tomado medidas logo. É o que está lá em eu sempre confundo se é Reis ou é Crônicas. Primeiro Crônicas 7,14. Né? É Crônicas? Primeiro Crônicas 7,14. Que diz o quê? Se o meu povo, veja a condição, o se, né? O se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Vê não? Veja vejam as etapas e a condição. Se eles fizerem isso, aí o que ele diz? Eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e vou fazer o quê? Sararei a sua terra. Né, misericórdia? É uma brecha na lei, assim, brechinhos. Ó, se tu fizer isso aqui, ó, sabe o que acontece no dia a dia? Nos tribunais, o apenado, a pessoa que foi pego, ou em flagrante ou não, mas aí ele vai para a sua audiência. Aí na audiência de custódia, ele vai receber a pena. Na hora que ele vai receber a pena, ele vai ser lá condenado e tal. Aí na hora que vai receber a pena, vai ser aplicada a dosimetria da pena. Dosimetria. Aí nessa dosimetria da pena vai calcular, né? Aí o advogado, ele tem o papel de já ter tudo em mente, aquele cálculo, a dosimetria, a condição e a possibilidade. Então ele tem que agir antes. Aí ele antes, já sabendo tudo do porvir, ele antes conversa aqui com o cliente dele e diz assim: olha, tu fez isso? Não, doutor, fiz não, doutor. Isso aqui? Não, doutor, fiz não. Fala o seguinte: confessa. Confessa para poder a gente atenuar a tua pena. Entendeu? Se tu sustentar que tu não fez, por mais que tu realmente não tenha feito, mas se tu ficar nessa de que não fiz, tu vai ser condenado do mesmo jeito. E a condenação vai ser severa. E a gente já sabe o que vai lá na frente. Vai ser severa, vai ser pesado. Então é melhor tu confessar, mesmo não tendo feito, confessa. Aí depois que tu confessa, tu recebe uma pena mais branda. Dessa pena mais branda a gente vai juntar provas para daqui a gente puxar mais para cá. Entendeu? Vai dar condições de trabalho para nós. Mesmo jeito é Deus. Deus é justo ou não? Ele vai descer a mão, vai pesar a mão. E ele pesa. E quando ele pesar, não tem mais quem tire. Porque diz lá em Isaías que agindo Deus, ou agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede. Mas antes dele agir, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
primeira chave, o primeiro segredo é o quê? Se humilhar. Se humilhar, irmãos, é você se render, se entregar. O que acontece lá no tribunal? O advogado diz: se entrega, se rende. Não, mas eu não sei o quê. Se rende, se entrega, confessa. Ainda até no judiciário, é um escape. Entendeu? Olha como é bacana, né? É justo, Deus é muito justo, irmão. Mas muito mesmo. E depois que ele derrama a sua ira, aí, meu amigo, não tem mais ninguém impede. Ninguém. Entendeu? Então, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Daí, o propósito aqui, né, de Lamentações, nessa introdução, a gente vê aqui as 5 lamentações de Jeremias. E a terceira, aqui no caso, ele fala das 5, mas ele vai nos apresentar aqui essas 3. Aí na terceira ele fala que lamentável a deportação da maioria dos sobreviventes para a distante Babilônia. Ou seja, ele estava vendo o povo sendo arrancado da sua terra, da sua cidade natal, e sendo deportado para longe, uma terra longínqua. Os irmãos lembram do mapa? Lembra o mapazinho? É longe a Babilônia. Digamos que por exemplo, a Israel. Vou botar assim, mais ou menos, isso aqui é Israel, aqui em cima, tá? E aqui embaixo é Judá, certo? Junto com quem? Jerusalém. Aí, passa aqui o Mar Morto, o MM, e aqui o Jordão. Bem aqui, ó, é que é a Mesopotâmia, né? Tá bom, só para entender. Mesopotâmia, que quer dizer entre rios. Essa região é que é a região da Babilônia, ela fica por aqui assim. Que hoje, no mapa de hoje, aqui é o Iraque. Hoje. E antigamente, no início de tudo, aqui era o Jardim do Éden, que era o paraíso. É aqui, entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, aqui já foi o Éden, aqui já foi, né, o paraíso. Aí aqui passou a ser a Babilônia. E hoje é o Iraque. Vejam. Demais, não é não? Não é absurda? Do paraíso, do Éden, para se tornar no que é hoje. Exatamente, a irmã bateu bem sim. Porque, ó, eu vou apagar aqui. Não, vou deixar aqui para os irmãos ilustrar bem, tá? Isso aqui tudo é deserto, tá? Isso aqui é deserto, gigante. Para cá fica o Egito. Para cá o Egito. Aí, vejam tudo isso naquela visão. Qual foi a visão que eu falei agora há pouco? Dá para entender? A gente só consegue enxergar isso aqui se for aqui, ó, a visão panorâmica. Você vai ampliar, você vai ler o texto bíblico, vai ampliar. Rapaz, mas por que aconteceu isso? Aí vai se lembrar lá do outro texto, entendeu? Por isso, quando a gente está estudando a Bíblia, é bom que pelo menos tenha 2, 3 Bíblias, no mínimo ali, traduções diferentes, livros e dicionários bíblicos. Daqui a pouco, quando você está assim, muito inspirado, está espalhado assim, tá? Mas você sabe o que está dizendo cada uma daquelas coisas. Cada uma, é tão bonito assim, você olha. Peraí, agora eu vou lá na Mesopotâmia, aí tem um livro aberto bem aqui. Certo. E no Egito, tem outro livro bem aqui. Beleza, pronto. Entendeu? É muito bom isso, irmãos.
é muito bom. Assim, é prazeroso. Quando eu me aposentar, eu quero ler meus livros. Tem um bocado de livro que eu quero ler meus livros. Mas, enfim, se os irmãos conseguirem analisar assim, fica bem melhor. Bem melhor até de compreender e de transmitir. Tá bom? Dá para pegar isso aqui? Dá? Dá para entender a dor de Jeremias? Dá para perceber que a dor de Jeremias não era de Jeremias? Era de Deus? Deus olhando o seu povo, a menina dos seus olhos, sendo levada. Só que não foi assim que foi levada. Não. Ela foi entregue. Ela foi entregue. Tá? Aqui na página 82, no contexto político, nós vamos ver o cenário nacional. Tá? Cenário nacional. Diz assim: a fuga e a captura de Zedequias puseram termo à dinastia de Davi no seu momento histórico. Esse fim ignominioso ocorreu em virtude de ter Zedequias rejeitado a arrogância e a admoestação de Jeremias. Ele diz aqui arrogância porque Jeremias falava com intrepidez, certo? Aí fala assim, a arrogância. Os irmãos lembram o que foi que Zedequias fez quando Jeremias falou e Baruque escreveu e levou para Zedequias a profecia? Lembra o que foi que ele fez? Zedequias, tá? Ele fez isso aqui, ó. Queimou o livro. Queimou. Pegou o livro, a profecia que Jeremias falou e Baruque escreveu, mandou levar para o rei chegou lá, ó. Quem foi que falou isso aqui? Jeremias, o profeta. Pegou aqui, tinha um fogo assim perto dele, ele jogou lá, mandou o servo dele jogar. Queima isso aí. O senhor vai queimar? Queime, vai queimar. Ainda zombou. Zombou de Baruque, que era zombando de Jeremias, né? Baruque era só o escriba de Jeremias. E aí, ele queima. O que ele estava dizendo? Ele estava desprezando quem? Jeremias ou Deus? Deus. Não foi assim? Perceba que Deus ele toma as dores. O que foi que o povo falou para Samuel, querendo um rei? Né? Pediu Samuel um rei, queremos um que vá adiante de nós, que lute por nós, peleje por nós. Aí Samuel também lamentou. Samuel ficou triste. Aí Deus falou assim: ei Samuel, não rejeitou no fato não. Foi quem? Para mim. Tá vendo? Mesma coisa aconteceu aqui. Na hora que Zedequias é o nome do camarada, tá? Não se esqueça o nomezinho dele. Mas não botar no nome de filho de vocês, viu? Já pensou? Um crente botar o nome do filho de Zedequias, porque está na Bíblia. É o nome bíblico, né? Assim, pessoal, é o nome bíblico, mas dá calma. Eu já vi gente botar o nome de filho de Nabucodonosor. Mas por quê? Porque tá Manassés, né? Manassés. É porque tá na Bíblia. Acabe, já pensou? Aí acaba tudo, né? Mas porque as pessoas pensam assim, tá na Bíblia, é bom. Não, peraí, não é assim também não, né? Não é porque tá na Bíblia que é sempre. Entendeu? Agora o nome bom, assim, pela Bíblia, né? José, por exemplo. Aí você vê várias etapas de José, sendo José uma bênção. Então, assim, tanto José do Egito, como José, que foi, digamos, pai de Jesus, outros Josés, vários José na Bíblia é bênção. Abraão, né? É bênção. Saulo? Né? Pois é. Entendeu? Vou apagar aqui, tá? Hoje meus desenhos estão com fome, então. Os irmãos estão compreendendo até aqui? Tá ou não tá? Amém ou não amém? Daí, a gente percebe que o rei Zedequias, ele rejeitou com arrogância a admoestação de Jeremias,
bem como a virtude da deslealdade e ingratidão a Nabucodonosor, que tomara o reinado de Joaquim e dera a Zedequias. Foi por esse motivo que ele sofreu a maior humilhação real. Né? Vejam que Nabucodonosor pegou pesado com Zedequias. Esse é o contexto político, o cenário nacional. Agora vamos ao contexto espiritual. No contexto espiritual, ele diz assim: a época da redenção desse livro de 5 poemas foi sem dúvida a mais sombria hora da religião de Israel. Todos os alicerces da sua fé pareciam ter desaparecido. O povo havia se tornado inimigo de Deus e suas orações não podiam mais ser ouvidas. Imagine só, irmãos, você num período em que você não percebe, mas Deus levantou o profeta para dizer que o povo estava na condição de inimigo de Deus. Cruel, não é não? Você saber que você está indo contra a vontade daquele que você não pode. É se levantar sabendo que vai perder. E quando Deus age, Ele age com justiça. E a justiça dele, para nós, pode não ser as melhores. Porque nós olhamos com o nosso olhar. Mas Isaías vai dizer que o olhar de Deus, ele é mais alto. O olhar de Deus vai mais longe. Ou seja, uma visão panorâmica. Né? A gente olha só aqui. E Deus olha assim, ó. Entendeu? Qual é melhor, né? Não sei se os irmãos têm esse costume, mas quando a gente vai pesquisar alguma coisa, eu gosto muito de olhar no Google Maps, aí o IRT, aquele que você pega aqui do globo, aí do globo você dá o clique, aí ele aproxima mais, né? Aí pega ali um país, aí do país ele aproxima mais, aí pega o estado, aí do estado ele aproxima mais, até chegar na rua. Aí na rua você olha a casa, o número da casa, as fachadas. É tipo isso. Imagina Deus aqui olhando o globo e nós olhando a casa. Entendeu? É muito diferente, não? Então, quando Deus age, Ele age sabendo o que está fazendo. Nós, sabemos de nada. Nada mesmo. A gente está olhando só aqui, ó. Só que Deus está olhando lá de cima e está olhando aqui também. Em todo lugar. Então Deus sabe. Tá certo? Aí o 2 aqui, a destruição do templo trouxe uma nova era à religião de Israel. A era da dispersão e da sinagoga. Percebam que o local santo para eles era o quê? O templo. Era o templo. O templo aqui era um negócio. O templo era tipo, para eles era como se fosse um local de refúgio. Se alguém tivesse para morrer e quisesse escapar da morte, podia correr para o templo que estava guardado. A sensação era essa. Porque eles estariam debaixo da proteção de Deus. Né? Existia a cidade de refúgio na época de Josué. Tinha as cidades de refúgio. Porém, existiam aqueles que queriam se refugiar nos braços de Deus. Corria para o templo. Só que agora o templo não tem mais. O templo está destruído. A cidade não existe mais. Acabou, foi tudo. E aí, o que se faz? Isso tudo, irmãos, é Jeremias profetizando e dizendo para o povo a situação. E ele lamentava, chorava. Aí o povo, como não tinha mais o templo, eles instituíram o quê? Foi o início das sinagogas. Certo? Não tinha mais templo, eles iriam se reunir aonde? Aí fizeram as sinagogas. E aí começou-se em casas, residências. E nessas casas iniciava-se a reunião solene para Deus. O povo já estavam se voltando para Deus. Só que era no período em que estava no exílio.
O exílio babilônico, ele iniciou, como nós falamos agora há pouco, por volta de 605 a.C. E nós vimos na aula passada que teve um lapso de aproximadamente 10 anos de uma leva para outra. A primeira leva em aproximadamente 605 a.C., a segunda leva aproximadamente em 597 a.C., e a terceira leva aproximadamente em 585 a.C. Aí fica aí a mais de 5 ou 6, aquela variaçãozinha lá. Então, imagine só, na primeira leva, eles viram acontecer, aconteceu. Da segunda leva, passaram 10 anos. Nesses 10 anos, eles poderiam muito bem dizer assim, pronto, Deus já teve misericórdia de nós e não vai mais acontecer nada. Né? Foi 10 anos demora para... Então assim, tem a primeira, aí foi aquele choque. Aí passou 10 anos para ter a segunda. Então nesse intervalo, eles começaram a criar esperança, começaram a querer buscar Deus, se voltar para Deus, tentar ainda reaver a aliança com Deus. Mas a ira já tinha sido derramada. Não tem mais volta. É irreversível. Lembra? Se o povo se humilhar e orar, né? E buscar a face, e se arrepender, se converter. Mas não houve. Estava mais para remorso do que conversão. Aí veio a segunda leva. Na segunda leva, quem que vai? Um bocado de gente. Mas dentre eles está o profeta Ezequiel. Na segunda leva. Ezequiel é levado cativo. Só que Ezequiel, ele foi levado cativo, mas ele teve privilégios da parte de Deus. Deus guardou. Vejamos, irmãos, que é muito interessante. Eu acho lindo isso, porque na visão panorâmica, na macro, a gente percebe que Deus guarda os seus. Os seus. Percebam isso aqui. Quem são os seus de Deus? É qualquer um que aceita? É aquele que se dispõe a viver integralmente para Ele. Que se dispõe a viver para Ele. Perceba que numa leva, na primeira, deixa eu apagar aqui. Na primeira, aí vão aproximadamente aí umas 3.000 pessoas. Nesse aproximadamente 3.000, se destaca quem? 4. Quem são? Daniel. Muito bem, não saiu nem o nome caldeu aí. Que benção. Glória a Deus. Não fale o nome caldeu, tá? O nome caldeu é em homenagem ao Deus babilônico, certo? Então, os nomes que Nabucodonosor deu aos jovens, e a Daniel também, são nomes em homenagem ao Deus da Babilônia, porque ele disse que Deus da Babilônia que deu para ele, que entregou nas mãos dele os seus inimigos, que no caso era Jerusalém, Israel. Só que não, né? Está enganado. Aí, o correto é a gente mencionar só o nome hebreu e não o caldeu, porque o nome hebreu deles é em homenagem e glorificação a Deus. Você fala o nome dele, você está engrandecendo a Deus, certo? Aí o correto é isso, é falar o nome hebreu e não o caldeu. Aí na segunda leva, foi mais ou menos 597, né? E aí acredita-se, estima-se que tenha ido para mais de entre 30 e 40 mil pessoas nessa segunda. Sei lá, bota aqui 30 mil. Quem se destacou? Né? Certo. Quem era? Ezequiel. E sabe o que foi que o rei fez para ele? Deu uma casa. Estava exilado, veio tomado da sua terra natal,
foi levado para o cativeiro, mas tinha uma casa. Por quê? Vamos já ver. Por quê? Aí vem a terceira leva, né? Eu explorei demais, tomei espaço demais aqui. Espera aí. Vou botar aqui. Destacou um. Aí vem a terceira leva. Foi quando? Como eu usei 5 aqui, eu vou usar 5 aqui, tá? Eu tô no... Mas se for 6 aqui, vai 6 para cá. Aí, 5. Aí no caso vem 7 para cá, né? Aliás, quem é uma matemática aí? Me ajudei na matemática. Aqui para cá, 15 com 3 dá 18, né? Aqui dá 18 anos. Esse aqui, 3 e 5, 8. É porque a variação, né? Aquela variação. Que ele está usando 6 aí. Aqui também ele está usando 6. Ele está usando 6, né? É a variação, como eu falei, né? Deixa eu seguir aqui. 606, 96 e 86. Mas perceba essa variação que é assim, ó. Quando é o 5, é tudo 5. Quando é... Aí tá aqui. Aí, nessa última aqui, foi o restante. O restante, os irmãos lembram quem são, né? Só o que ficou, só a ralé. Eu ia dar terceira. É isso, você é filho de Deus. Aí, nesse aqui restante, não sei assim a quantidade, mas se destacou, quantos destacaram aqui? Aproximadamente 2. Aproximadamente. Por que 2? Um é o Jeremias e o outro era o Baruque. Porque, segundo a história, quando Jeremias estava indo, ele dispensou o Baruque, disse assim: Baruque, pode ir, que o Senhor vai te abençoar. Pode ir assim, voltar para a cidade, o Senhor vai te abençoar. Aonde tu chegar, vai ser abençoado. E aí o sentido do nome de Baruque ficou para ser abençoado. Entendeu? Que aonde ele fosse, seria abençoado. Ele iria conseguir sobreviver, porque a cidade estava destruída, devastada, não tinha o que comer, não tinha onde ficar, não tinha nada. Mas Jeremias disse: vai, que tu vai ser abençoado, tu vai conseguir sobreviver, pode ir. Entendeu? Então ele foi para o lugar de uma devastação e destruição, não tinha nada, mas ele foi abençoado. Onde não tinha nada, ele conseguiu sobreviver, né? Então assim, ficou o sentido de Baruque, ficou o abençoado. Aí em Jeremias, foi o rei Nabucodonosor que disse para ele: se tu quiser ficar, tu fica, se tu quiser ir, tu vai. Legal, né? Se tu quiser ficar, fica, se quiser ir, tu vai. Fica livre, tá livre. Quando tu quiser voltar para tua cidade, volta. Quiser ficar aqui na Babilônia, fica. E era longe, viu, irmãos? Os irmãos lembram que Babilônia bem aqui, e Judá bem aqui, e o desertozão no meio aqui, deserto. Cruel, não é não? Era. Exato, né? Agora, quer ver uma coisa interessante? É que Jeremias não foi tido como traidor, né? Interessante, né? Essa visão da irmã muito boa, que muitos foram tidos como traidores, muitos. Nós vimos, acho que foi na aula passada, não foi que a gente viu isso? Tá lá, tá gravado lá. Aí, foram tidos como traidores. E o Jeremias não foi tido como traidor. Apesar dele profetizar em benefício da Babilônia,
que sempre dizendo que a Babilônia ia ganhar, ia vencer, que a Babilônia é isso, que a Babilônia é aquilo, mas ele não foi tido como traidor. Isso mostra o quê? O cuidado de Deus com ele também. Né? Porque até o rei da Babilônia reconheceu o ministério dele. Talvez no pensamento humano é isso aí, né? Talvez no pensamento humano ele pensou assim, rapaz, tu só me beneficiou, tu avisou a eles e tudo que ia acontecer, igualzinho tá aqui, então, obrigado, tá? Valeu! Deu um like para ele, né? Nabucodonosor, ele deve estar iludidozinho, né? Ele? Daí, meus irmãos, Deus usa, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aqui. Aí aqui em Lamentações, no capítulo 2 de Lamentações, ele vai mostrar no versículo 5, vai dizer assim: tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel. Ó, Deus, né? Ó. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou a filha de Judá a lamentação e a tristeza. Ou seja, quem efetivamente estava fazendo? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Na visão panorâmica, na macro, espiritualmente falando, quem estava fazendo? Deus. Né? Ou seja, o ímpio sendo usado por Deus, né? Basicamente isso aqui. Mas por que isso aqui tudo? Se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, na história, né? Na história, naquele desenhozinho lá que eu fiz, mais ou menos assim, aqui é o Mediterrâneo, Mediterrâneo, Egito, aqui é o Mar Vermelho. Aí, aqui, Judá, não é pertinho assim não, tá? Porque o espaço é pouco. É longe isso aqui. Israel, Jerusalém, aqui o Mar Morto, aqui a Babilônia. E bem aqui, a Síria. Tá? Tudo isso aqui é longe, viu? Imensidão. Aí, o que aconteceu? Por volta do ano 722 a.C., a Assíria, ela vem, ó, e leva cativo Israel. Ela levou Israel cativo. Aí, Judá ficou tipo se bendizendo, achando que Deus tinha agido com justiça, porque Israel se apartou de Judá. Não, assim, na visão panorâmica, né? Lembra? A gente sempre pega isso aqui, assim, ó, visão macro, panorâmica, depois você desce um pouquinho, aí tem aquela outra visão política, espiritual, social, cultural, econômica, aí depois você desce mais um pouquinho, aí pega a visão individual, pessoa, pecado da pessoa, desobediência da pessoa, entendeu? Aquela visãozinha mais específica, mais micro. Essa aqui que eu estou falando é a macro, a panorâmica. Aí, na visão panorâmica, o que aconteceu? Quem lembra o que era antes disso aqui? Não era só um povo? Não era um povo só? Aí depois que eles conquistaram a terra, vieram por aqui, conquistaram a terra, aí ficou ainda um período. Depois, quando Salomão morreu, reinou Roboão.
Aí Roboão pesou os impostos, aí o que o povo fez? Se apartou. Quantas tribos vieram para cá para cima? O norte? 10. E quantas tribos ficaram aqui no sul? 2. Tudo bem. Aí, como eles tinham separado, aqui embaixo estava reinando Roboão, aqui em cima estava reinando Jeroboão, né? Aí, eles, aqui de baixo, eles falaram assim: nós somos os legítimos. Nós somos os donos da terra, porque é aqui que é Jerusalém, aqui que é a região de Judá, é aqui que está a tribo dos filhos de José, aqui. Então aqui que é o legítimo. Esses aqui de cima são os rejeitados, os que se rebelaram, os que se revoltaram. Então a ira de Deus vai se acender contra eles. Entendeu? Então, na visão macro, eles são irmãos. Não são irmãos? Não é tudo filho de Jacó? São irmãos, na visão macro, tá? São irmãos. Só que agora estava um irmão desejando mal para o outro. E esse desejando mal para esse. Aí foi quando Deus levantou quem? Os profetas. Aí levantou Isaías. Isaías é daqui. Nasceu aqui, se criou aqui. E o ministério dele começou aqui. Só que quando esse daqui queria ir contra esse, Deus levantava o profeta e falava: ei, faço não. Aí quando esse aqui queria vir contra esse, aí Deus mandava o profeta Isaías ir até lá e dizer: opa, faça isso não. Aí tinha um momento que esse daqui queria pedir ajuda, né? Aí pedia ajuda do Egito para poder derrubar isso aqui. Aí Deus mandava o profeta ir lá: ei, não. Aí tinha um momento que esse aqui ia pedir ajuda também. Não, faça não. Então sempre assim, Deus cuidando. Aí Deus fez isso com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias. Eles profetizaram aqui nos dois reinos. Não tinha intriga, não. Eles tinham livre acesso. Será que tinha autoridade, hein, os homens? Né? Assim, de Deus, assim. Palavra de Deus, o homem vivia Deus. Porque dois reinos brigaram, em pé de guerra. E aceitar um, passar a fronteira e ir até o outro lado. E não ouvir o que ele fala, dar crédito no que ele diz, né? Imagine só se quando Isaías ou Jeremias fosse para cá, esses aqui não entendessem que era um espia. Um olheiro, alguém que está só querendo olhar aqui para depois vir tomar. Ou vice-versa, se Judá pensar assim: vai fazer o que lá? Né? Vai para lá, não. Se tu for para lá, tu é um deles. Não volte mais não, entendeu? Mas não, ele tinha livre acesso, a autoridade de Deus, é Deus. Aí o que acontece? Tinha. O profeta chegava e Ora-se até Jessé, que não era rei nem nada. Jessé, quando viu Samuel, tremeu. A tua vida é de paz, né? Ou você ficou preocupado, né? Rapaz, aí vem um profeta, meu Deus do céu, como é que está a minha vida? Né? Como é que eu estou com Deus? Eles vão ficar logo preocupados. Ai, meu Deus. Aí já dizer que eu fui jogar bola. depois, eles sabiam que os profetas não tinham um relacionamento com Deus. Isso. Eles sabiam que o relacionamento dele era com Deus. Com Deus. Ó, irmãos, nós tivemos não tido como profeta, mas tido como homem de Deus. Um grande evangelista, missionário. Da nossa época, veio até o nosso século. Mas já partiu para o Senhor. Chamado de Billy Graham. Billy Graham, ele foi tipo um Jeremias da vida. Assim, tipo, né? Tô falando. Billy Graham, as nações do globo terra aqui, o povo brigando, ele ia lá. Ia pedir de paz, entregar recado, e ia falava com o rei ou o presidente. Legal, viu? Nos Estados Unidos, três presidentes, assim, teve um, teve outro, todos eles escutavam Billy Graham, todos eles escutavam. Lia a Bíblia com ele, ouvia textos bíblicos com ele, e ele ia para fora do país também, para aconselhar presidentes.
Legal, né? E aí foi bem aqui. Morreu agora, acho que em 2000 ou foi 19, 18, 19 por aí. Já foi agora recente, né? Eu não lembro a data que ele morreu não, mas foi agora. Recente, viu? Ele que tem uma máxima e um texto muito bonito, que é: o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado a lua, mas foi o Deus ter pisado a terra. Né? Legal, né? Enfim, aí nessa briga, os irmãos entendem, né, que aqui tem uma divisãozinha, né, uma separação. Nessa briga, o que acontece? A Síria leva Israel cativo. Quando leva Israel cativo, Judá dá glória a Deus. Comemora. Porque diz o quê? A ira do Senhor pegou ele. Sabia. Ia pegar. Que eles foram que se rebelaram, foram os que saíram daqui, né? Não foi assim? Saíram daqui. Aí o que acontecia? Deus pesou sobre Judá também. É igual aquela coisa antiga, né? Quando tem dois irmãos dentro de casa, aí o pai ou a mãe ia bater num, antigamente, né? Ia bater num e o outro achasse graça. Apanha também, não apanha? Não ria não, se você apanhar também. Aí o outro ia lá para trás da mãe. Aí o outro entregava: oi mãe, oi, vem cá. Pá. Assim é aqui. Esse aqui foi zombado desse porque foi levado cativo, aí Deus, pá, pega ele também. Não prestou. Desde Jeroboão. Prestava não. Isso. Terminava bem. Exatamente. Outra visão panorâmica, né? Ou vice-versa, né? É muito importante essa visão panorâmica, é muito importante, ajuda muito, sabe? Ajuda você a entender a história. Aí, quando o rei da Síria levou Israel cativo, Judá, tempos depois, quando foi que ele foi punido? Vocês estão no 6 aí, né? Vou botar aqui o 6. 606. Né, ó? Demorou um pouquinho, não foi? Mas chegou. Aí, Deus é tão interessante, rapaz. Deus é maravilhoso, porque, como diz o irmão Sérgio, Deus não é gente, não. Deus não é... Deixa eu 9. Jeremias. Ai não, até Jeremias. Ezequiel. Aqui, ó. Aí Deus é interessante, né? Porque, ó, aqui nós estamos na visão macro, lá em Ezequiel 29, aqui eu já estou, essa introdução aqui nós já estamos passando para Ezequiel, tá? Já estamos entrando em Ezequiel. Eu peguei Lamentações e entrei para cá porque é a introdução realmente, é a base para chegar em Ezequiel, tá certo? Aí, em Ezequiel 29, Deus levanta o profeta Ezequiel e profetiza a respeito do Egito, certo? A respeito do Egito. E depois, aí ele vai dizer assim, ó, lá no verso 17. E sucedeu que no ano 27 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, tá? Aqui. Filho do homem,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Deus está dizendo assim, ó, o rei da Babilônia prestou um grande serviço para Tiro, e Tiro não pagou. Babilônia trabalhou para ele lá e ele não pagou. Tipo assim, prestou um serviço e ele não pagou. E nem pagou o exército, não pagou ninguém. Ficou de graça o serviço. É Deus, tá? Deus está falando aqui, através de dizer aqui, ó, vocês pegaram o começo? Tá? Aí o que ele vai dizer aqui, ó, no verso 18. Aliás, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Trabalhou por mim. Dá para entender? Isso é a visão que? Macro, ampla. Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Toda a terra, toda. Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Aí Deus pega, cadê meu pincel? Aí Deus pega a Babilônia, traz para cá, ó, peleja contra o Egito e vence. Aí, nessa de vencer o Egito, antes disso, a Babilônia tinha passado em Judá, fez a primeira leva, levou para lá e seguiu viagem. Aí veio para o Egito. No Egito, dizem, né, tem a história que diz que quando ele estava na peleja aqui com o Egito, o pai dele morre. E aí ele volta. Aí passa um período, os 10 anos, aí desses 10 anos ele retorna e vem de novo para cá. Entendeu? Aí pega daqui e completa aqui. Então, Deus está fazendo o quê? Usando Nabucodonosor para punir Israel. Israel assim, punir aqui, né? Judá. E pagá-lo com o Egito, por um serviço que ele fez a Tiro. Outra região. Então a gente começa a ver assim, como é que pode? Como é que Deus, é um Deus santo, puro, justo e verdadeiro, está agora beneficiando a nação pagã, usando outra nação aqui, e pega essa, destrói essa, pega essa daqui e dá em paga para aquela lá. Entendeu? É ele disse, eu que estou falando, é ele que disse. Então ele tem esse controle, aquela visão mundial, assim. Ele tem um controle. Quando uma nação se levanta contra outra, não é que ela se levantou, foi Deus. Quando uma nação é destruída, não é que ela foi Deus. Entendeu? Agora, cuidado, para não dizer que todo mal que acontece é Deus. Dizer que Deus é mau, que Deus é ruim, não é. Deus é justo, Ele é justo. Então ele faz o quê? Qual é a ideia que a gente entende nessa visão macro? É que não devemos nem zombar e nem murmurar. Nenhum dos dois. Seja neutro e adore simplesmente ao Senhor. Agradeça a Deus por ter e por não ter. Porque o tanto ter quanto não ter, é para a glória dele. Deus, ele tem o controle. Eu costumo dizer, Deus me deu assim me deu um entendimento recente agora, de uns 3, 4 anos para cá, de que tanto as coisas certas quanto as coisas erradas estão no controle de Deus. Entendeu? Assim, está no controle de Deus. É um negócio assim está muito novo, né? Uns 3 para 4 anos Deus me deu esse entendimento, está muito novo ainda. Está assim,
em processo de formação. Mas, se a gente analisar, Deus tem o controle de tudo. Mas é de tudo mesmo, é incrível. Deus tem o controle de tudo. Aqui é uma prova disso. O Egito, o que é que tem a ver o Egito, né? Aí no Egito, se você for ler, é porque, se a gente for ler aqui, mas a gente vai ver que Deus, ele usa o Egito como refúgio para o povo de Deus, para o povo de Deus não morrer. E se o Egito se achar o bichão, Deus usa outra nação para abater o Egito. Entendeu? E da mesma forma Deus usa nós. Deus nos usa para abençoar alguém. E se a gente se achar demais, Deus abate nós também. Porque ele não parece que ele não folga com a arrogância. Deus ele não se alegra com a prepotência, com o orgulho. Parece assim que é um alfinete que pega em Deus, assim. Aí Deus, opa, é isso. É o orgulho. Opa, o que é isso? É arrogância. Vixe. Entende? Deus não se agrada. Então, quando nós nos comportamos dessa maneira, é aí que vem aquela questão de altos e baixos do crente. É porque ele, no seu alto, ele cresce. Aí o que acontece? Ele é abatido. Aí quando ele abate, ele se humilha. Aí o que acontece? Ele é exaltado. Aí quando ele é exaltado, ele engrandece. Aí o que acontece? Ele desce de novo. Enquanto ele não aprender, vai ficar assim. Né? Dá para entender isso na visão macro? Dá ou não dá? Tá certo? Nós, como cristãos, precisamos ser o quê? Humildes. Tentar o máximo possível andar o quê? Reto, andar reto. Nem mais para lá e nem mais para cá. É reto. Fazer igual Paulo. Eu sei viver na fartura e sei viver na escassez. O que é saber viver? É, se estiver na fartura, não deixa crescer, aumentar para o coração. E se estiver na escassez, não deixa cair na murmuração. Entende? Nenhum nem outro. Satisfeito. Igual aquele louvor. Estou satisfeito com Cristo. Esteja satisfeito. Eu já falei aqui, foi uma vez do irmão que foi lá em casa. E nunca esqueci. E uma vez eu até falei para ele que eu morava. Quem conhece ali embaixo ali, no Mutirão? Conhece? Eu morava lá. Lá embaixo lá no Mutirão. Morava na rua Teresina. Aí a minha rua é assim, ó, vem lá do alto, né? Tem um alto ali em cima. O alto é assim, ó, descidona. E lá embaixo, no inverno, a água vinha da rua todinha. E lá embaixo ia fazer uma poça, grandão. Ficava aquela porçona de lama na esquina de casa e pegava assim pro quintal na frente da casa, era só lama. E para mim sair, eu tinha que pegar no inverno, né? No inverno, às vezes eu comprava um tênis, um sapato, uma coisa, e na hora que eu ia sair, que era no inverno, eu saía de chinela, no pé, no saco de mercantil, saía até vir perto do alto, assim, até sair da lama. Quando sair da lama, é que eu tirava o saco, enxugava os pés e calçava meu sapato, para poder sair. Então eu saía e aquilo pesava assim em mim, eu ficava, meu Deus, eu não era crente não, mas a gente, mesmo sem ser crente, a gente tem a fé natural. E eu na fé natural, meu Deus, Senhor, queria tanto morar no lugar que eu pudesse sair bem de casa, sair arrumado já de casa, assim, não pisar na lama. Né? E eu pedia muito a Deus assim, um local que Ele me desse para mim viver de forma digna. Aí Deus me deu. É que pode, né? E Deus deu algo muito maior do que eu pedi. Eu pedi só um lugar enxuto para mim andar. Meu sapato novo, fiz assim. Né? Aí Deus dá muito além. Deus, é só isso que tu quer? Não. Vem pra cá. Aí bota no outro canto. Deus faz isso, irmão. Só que o que acontece? Qual é o segredo? É quando Deus te botar nesse outro canto,
você não ficar assim. Entendeu? Porque se ficar, aí ele volta. Volta, desce. Ai. Ele faz, viu? Deus faz. Então, se você souber se comportar, você fica lá. Se ele te botar lá em cima você continuar assim, ó Deus, Senhor, sou ninguém se não for o Senhor. Se não for Deus na minha vida, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, entendeu? Adorar Ele, não deixar aquelas coisas descer do coração, não deixe, porque tudo aquilo é passageiro. Aí Deus vai te manter lá, e olha lá se Ele não botar ainda mais para frente. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus nos deu o quê? O melhor dessa terra. Melhor da terra, viu? Não estou falando de salvação, não. Salvação já é outro patamar. É da terra. O melhor da terra. Ah, irmão, que é isso? É prosperidade? É não. Porque nós servimos um Deus que é justo. Veja que quem era o Egito? O Egito, meu amigo, o faraó era tão grande que ele achava que nem morrer ele morria. Que ele era eterno. Né? Aí o que Deus fez? Abateu, mandou Babilônia vir para cá e destruir o Egito. As 3 potências. E a Síria. Aí depois, quem foi que se levou? Isso aí a gente vai ver lá na frente, né? Eu já quero entrar para lá, mas não vou para lá agora não. Aí, a Babilônia veio para cá, tomou em dose dupla, né? Veio para tomar o Egito, passou por cima de Judá. Um bate e volta, né? Veio para tomar o Egito, mas passou por cima de Judá. Olha aí, olha o povinho aqui, olha. Atropelou Judá, levou, pegou aqui também. Aí depois retorna, passa 10 anos, vem de novo com o tratorzão. Pega logo tudo, destruindo tudo e consegue. Aí a Bíblia vai dizer que é Deus dizendo: fui eu. Fui eu. É legal, né? E ele achava que era ele. Mas não era ele, foi Deus. Foi Deus. Aí em Ezequiel, irmãos, legal também, sabe o que é? É que Ezequiel ele vai profetizar lá no cativeiro. Aqui deu para entender, né? Os irmãos percebam que esses aqui eram irmãos, tá? Eram irmãos. Foi rompido, oh, glória, muito obrigado, irmão Vitor. Deus abençoe e aumente seu galardão. Aí aqui, a Síria levou Israel cativo. Depois a Babilônia levou Judá cativo. Observa a coisa. Eles estão aqui divididos ou não? Estão. Agora, quando a Babilônia leva Judá cativo, aí eles aqui começam a lamentar a sorte e por ter perdido aqui. Só que Deus é tão misericordioso que esses aqui se compadecem deles. E como se compadecem, eles sobrevivem aqui na Síria. Porém, aqui na Babilônia, esses aqui, para Deus, é chamado de Israel. Aqui na Babilônia. Eles não são chamados de Judá, são chamados de Israel. E Israel em qual sentido? No todo. Quando eram unidos. O que Deus estava fazendo aqui? Com cativeiro, Deus estava trabalhando esses e estava tocando nesses. Né? Deus trabalhou esses aqui, um bocado morreu, os que vieram para cá se ajeitaram, começaram a se voltar para Deus. E esses aqui se sensibilizaram por esses aqui. E claro, né, não foram as mesmas pessoas, obviamente, né? Já tinham morrido já. Eram outras gerações. Eles foram misturados. Aí quando vieram para a Babilônia, o período de Ezequiel, lá na Babilônia, Deus estava usando Ezequiel para falar com eles. Então Deus cuidou deles aqui com os profetas, cuidou deles aqui com profetas, cuidou deles aqui com profetas. Deus cuidou, nunca abandonou, nunca abandonou. Deus sempre, aí usou quem? Ezequiel
Usou quem? Daniel. Usou os 3 amigos. Misael, Ananias e quem era o outro? Olha aí. Estavam unidos, né? Aí aqui eles já se uniram. Quando vieram para cá, já se uniu. Tornaram um de novo. Até hoje, né? Assim, até hoje. Isso aconteceu, ó, né? Na época dos novos convertidos aqui, do Boa Semente, tinha uns que eram jurados de morte. Aí aceitaram a Jesus. Aí eu lembro que eles falavam assim: irmão, carro preto passou lá, minha mãe ligou, disse que tá lá, rodando lá no bairro, não sei o quê. Não era? Tu lembra dessas conversas? Aí uns ficavam com medo, não queriam ir para casa, queriam ficar aqui na igreja, queriam ficar ali em casa. Era assim, era um medo, porque, irmão, tem um carro rodando lá, irmão, não sei o quê, ficava assim tudo. Aí a gente ficava aqui, fazia vigília, orava aqui mesmo, tu lembra? Ia pro monte. Aí, depois, os testemunhos dele, né? Aí depois vinha a notícia, eles falavam assim, ó, estão na igreja, né? Fique na igreja, porque se sair da igreja, a gente vai pegar. Não era? E ficava assim, essas... Ou seja, respeita, né? Estão na igreja, vai viver, mas se sair, aí vai pegar. Então assim, os que ficaram na igreja, Deus usou, viu? Aí ó, aqui um aqui ó, da época aí, Deus usou, os outros estão viajando, né? Tem outros que já estão do outro lado do, eu ia dizer do outro lado do rio, mas é longe, né? Eu estava até olhando o mapa, onde o missionário Robert Van tá, na ponta aqui, né, nossa, do Brasil. Assim, como é o mapa do Brasil, é mais ou menos... É pra cá ou é pra cá? Acho que é pra cá, né, pro outro lado? Nem me lembro mais como é. Deixa eu ver se é assim. É pro lado esquerdo, é? É pra cá? Sei lá, é mais ou menos assim. Aí nessa ponta aqui, ela é bem de frente com a outra ponta lá do mapa, aonde o Robert Van tá. Missionário Robert Van. Deus mandou ele do outro lado, né? Legal, viu? E aqui é o oceano aqui, ó. Legal. Aí tá lá, Deus pega daqui, né? E manda, ó, lá pro outro lado. É longe, viu? E de lá pra cá, ó, é onde fica esses mapas que nós fizemos. Aqui é o Brasil. Aí aqui é o continente africano, né? Onde ele tá. Aí pra cá, assim, é onde fica as coisas que a gente viu, né? O Egito, Israel, o Mar Mediterrâneo, né? Por aqui assim, o Mar Mediterrâneo. É pra lá. Fica pro lado de lá. Hã? Tá jantando, é hora dessa, é. Aí, irmãos, agora já no cativeiro. Já no cativeiro, tá? Dentro do cativeiro, não é mais em Jerusalém. Lembre-se que quando Nabucodonosor levou, matou o rei, botou outro lugar, levou cativo e tudo, quando ele fez isso, o povo, algumas pessoas ainda ficaram morando em Jerusalém, ainda ficaram morando lá, só que subjugadas da Babilônia, né? Subjugadas de Nabucodonosor, estavam subjugados, o imposto era para lá, os encargos eram tudo de lá, as ordens vieram de lá, eles estavam ainda na terra deles, mas subjugados pelo rei da Babilônia. Isso, no contexto espiritual, traz alguma coisa, traz pregadores aí, os pregadores, liga as anteninhas aí, fique no espírito, porque ó, isso traz o quê? Pessoas que, no contexto espiritual, obviamente, né? Pessoas que aceitaram a Jesus e que ainda vivem no jugo do pecado. Pessoas que estão na igreja, mas ainda não se libertaram, ainda estão no jugo, ainda está pagando o mundo, ainda está pagando para fora. O que é isso, pagando? Sendo escravo. Entendeu? Sendo escravo. E aí qual é o futuro de quem é assim? É ser levado preso.
É ser levado, cair no cativeiro. E aí caíram no cativeiro. Só que para aquele que não desiste e persevera, sofrendo, mas persevera e vai até o fim, crendo em Cristo, buscando Cristo, conseguindo força em Cristo, Deus vai honrar ele e vai usar ele até lá no cativeiro. Né? Lá no cativeiro Deus vai usar. Aí Deus usou quem lá no cativeiro? Daniel, Ezequiel, Azarias, Misael, Ananias, e tiveram alguns outros que Deus usou. Só que nesses que Deus foi usando, eles foram espalhados em diversas áreas. Aí nesse espalhado de diversas áreas, alguns ficaram no palácio e outros não. Os do palácio, né? A nata, né? Daniel que foi abençoado, não foi Daniel? Daniel era do palácio lá em Jerusalém e era do palácio lá no cativeiro, né? A benção, não é não, Daniel? Foi abençoado Daniel. Já Ezequiel, ele ficou na sua casa. E na casa dele, ele estava mantendo a sua relação com Deus. E nessa relação com Deus, a gente vai ver aqui nas particularidades, na página 91, a gente vai ver que ele teve visões. Aqui diz que contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da relação profética de Deus. Essas visões que ele teve, por exemplo, ele teve visões de rodas, visões de animais, visões de vales, e ele profetizava, sabe para quem? Os montes. Deus usava ele para profetizar para os montes, para profetizar para os outeiros e profetizava para os que estavam em extrema depressão no cativeiro. Então era exatamente como se fosse um louco, né? É como se fosse um louco, profetizar para os montes, olhar para os montes e profetizar. Dá aquela ideia de que o cara está ficando maluco, né? E aí, se a gente for olhar, os grandes homens de Deus, se você for olhar na história, da Idade Média para cá, os grandes homens de Deus, eles começaram assim, pregando por mato, pregando dentro do mato, para as árvores. Tem eu não lembro bem se foi o Billy Graham ou se foi o James Swaggart, que ele disse que quando na sua infância ele pegava a Bíblia, ele queria ser pregador igual os que ele via na época, ele pegava a Bíblia e ia lá para o quintal da casa dele, a casa dele era um terreno aberto, e aí tinha um mato atrás, ele ia lá para dentro, lá tinha uma árvore cortada, aí aquele tronco de árvore era o púlpito dele. Botava a Bíblia em cima e pregava. E olhava era para as árvores, assim, um monte de árvore, e pregando ali com muita propriedade. Novinho ainda, criança para adolescente. E Deus o fez dele um grande pregador nacional e depois mundial. Então a gente vê assim que eles começaram aonde? Lá. Né? Ezequiel, foi assim, Ezequiel. Ele pregava por monte. Olhava por monte, ó monte, que era quem? Monte de Sião. Ele lá na Babilônia, dá para ver aqui, né, mais ou menos? Lá na Babilônia, se virava para cá, imaginando Jerusalém, tá por lá. Ó Monte Sião. É longe, viu? Mas na direção assim, ó, mais ou menos para cá. Ó Sião, tu é isso, tu é aquilo. Aí profetizava na Babilônia. A Babilônia, irmãos, era um local bonito. Ela faz parte das 7 maravilhas do mundo. Era o Jardim do Éden, né?
Era um lugar bonito, sabe? Bonito. Então, assim, até para a pessoa ir para lá como cativeiro, era um negocinho até, né, razoável. Mas a gente não pode esquecer que a Babilônia, ela tem um sentido, além de político e teológico, ela tem um sentido espiritual. Então ela é o quê? Aquele local que lhe atrai e encanta os seus olhos, mas não é o seu habitat. Não é aonde Deus quer que você esteja. A Babilônia, ela simboliza o sistema mundano. Ela simboliza as distrações, as atrações do mundo, para que a gente perca o foco. Então, é importante lembrar que lá na Babilônia, no cativeiro, Ezequiel não perdeu o foco, Daniel não perdeu o foco. Tinha tudo lá. As regalias do rei, tinha tudo lá que eles quisessem, eles tinham benefícios. Veja, Ezequiel tinha a própria casa. Ele poderia dizer, não, eu vou para Jerusalém fazer o quê? Tá bom aqui, estou morando aqui, ó, né? Poderia, mas ele, ó, não se conteve com aquilo ali. O que isso quer dizer para nós? É que nós não podemos nos conter e se dar por satisfeito com essa terra. Tem muita coisa bonita e boa aqui? Tem. Mas o meu lugar não é aqui não. Por mais que eu tivesse todos os reinos e ouros e riquezas da terra, mas ainda assim, o meu lugar não é esse. Não é isso. O meu lugar é aonde? No céu. É na glória. É com meu Deus. É lá. Então, por mais que Deus lhe abençoe, lhe dê tudo que você almeja, nunca, nem jamais, esqueça dele. E nem de onde ele quer lhe levar. Ele quer lhe levar para lugares mais altos, maiores. E por mais que não fossem lugares altos nem maiores, mas ele quer levar para junto dele. Então esse aqui é o lugar, perto de Deus. Não importa se tem alguma coisa ou não, o importante é estar perto de Deus. E Ezequiel não esqueceu disso, ele ficou mesmo no cativeiro, mas ele ficou perto de Deus. E Deus começou a dar visões para ele. E essas visões, alguns estudiosos, e inclusive da NASA, alguns norte-americanos, eles entenderam que essas visões, por exemplo, a das 4 rodas, era um ovni. Um ovni é um instrumento que eles criaram, que eles entenderam, né? Que é um instrumento que ele se adequa aos locais, aos ambientes. Outros cientistas da NASA também disseram que era extraterrestres. Ele estava tendo a visão de discos voadores e teve contato com seres estranhos, que esses seres não eram anjos e nem era Deus, porque ele menciona na sua visão que tinha uma carruagem e essa carruagem se locomovia, né? E depois ela foi destruída. Então assim, não aplica-se a Deus. E aí muitos teólogos norte-americanos, eles entendem que aquilo foram experiências que ele teve com o avanço. Uns falam avanço da tecnologia, outros falam que era experiências com seres estranhos, extraterrestres, que não eram anjos, porque eles disseram que quando o profeta, o homem de Deus, tinha a visão angelical, ele trazia uma mensagem futurística, uma mensagem escatológica, uma mensagem para o povo. E no caso de Ezequiel, ele não trouxe essa mensagem, né? Aí eles falam isso, que aquela visão de Ezequiel era uma experiência que ele teve pela opressão que ele tinha lá no cativeiro. Mas isso é coisa que a gente vai ver um pouquinho lá quando a gente vê escatologia, tá? Vai ser, viu, meu irmão? Escatologia a gente vai ver melhor, mas de antemão a teologia ela traz essa resposta de que talvez fosse experiências com seres estranhos, que não eram anjos e nem era Deus, seres estranhos. Aí na NASA, alguns cientistas da NASA dizem que eram extraterrestres, disco voador e um ovni, né? Aí fica aí, tá? Eu quero dizer o quê? Que está aberto.
né? Está aberto. Ninguém bateu o martelo para dizer assim, a visão de Ezequiel das 4 rodas era isso aqui, entendeu? Está aberto assim, não ficou bem definido ainda, tá certo? Aí cabe os irmãos fazer a pesquisa, né? Aqui no contexto espiritual, na página 92, ele vai dizer assim, em Ezequiel, Israel não somente está, no contexto espiritual, acharem? O contexto espiritual é o 4.8. 4.8. Ele diz, em Ezequiel, Israel não somente está sem rei e sem país, como também sem templo e sem os meios de cumprir os ritos religiosos ordenados por Moisés. Só havia um único lugar de ajuntamento do povo, a casa de Ezequiel, na colônia dos exilados. Ou seja, o local de culto, a sinagoga, começou na casa de Ezequiel. Né? Se alguém perguntar como surgiu, como começou, né? Porque o local de adoração é o templo. Mas se o templo está destruído, vai para onde? As casas. Mas qual casa se eu estou no cativeiro? Né? Não, é o que coubesse na casa, né? Coubesse na casa. Porque assim, a sinagoga em si, ela é um ajuntamento de pessoas que era da religião judaica, né? Só a religião judaica que fazia essa prática, né, de sinagoga, né? As outras religiões que nós temos como pagãs, elas eram apenas o altar. O altar ele era erigido. Esse altar sendo erigido era ao pé da imagem do Deus dele, né? Se fosse o Moloque, era a imagem e a churrasqueira lá, né? O fogo no vento, né? Se fosse Baal, era a imagem e um altar aqui, que era o Deus da providência, tinha que botar os pães, entendeu? Tinha que botar os ornamentos em volta. Então, assim, era locais. Mas templo, alguns começaram a usar já a partir do Império Grego, da Grécia, né? Começaram a criar templos. Inclusive, tinha o templo da deusa Diana, já na época do Novo Testamento, né? Afrodite. Tinha alguns templos, aí começaram a fazer templos mesmo, templos com as imagens, com a aparência daquele Deus deles, né? Mas aí a ideia de templo a um Deus invisível, digamos assim, foi o templo de Salomão, né? O templo do Senhor construído por Salomão. Era um templo que não tinha imagens, era somente as colunas, o candeeiro, a pia, o altar de incenso, e a arca, né? Aí era assim, são símbolos, não tinha imagem. Aí os outros eram o que? Era o culto. Então na sinagoga, eles se reuniam e prestavam o culto. Como Ezequiel ele era filho de sacerdote, ele também exerceu o ofício de sacerdote. Ele era sacerdote e também cumulava com profeta. Então, era profeta e sacerdote. Ele já aproximadamente ali nos 30 anos de idade, aproximadamente, 25 a 30 anos de idade, ele iniciou o seu exercício de profeta, né? Ele já vinha do berço de sacerdote, estava seguindo o rito, mas como profeta já foi ali aproximadamente dos 30. Então, ele profetizou aproximadamente até os 55 anos de idade como profeta, né? Profetizando lá dentro do cativeiro, lá na Babilônia. Tá certo? Aí tem um termo aqui que Ezequiel, Deus usou ele para falar, que é no capítulo 33, a respeito dos verdadeiros ofício, do atalaia, né? O verdadeiro profeta, o ofício do verdadeiro profeta. Aí, no 34, que eu quero falar, ele vai falar a respeito dos pastores, os pastores infiéis, né? Nessa parte que Deus usa ele
dos pastores infiéis, ele fala onde? Lá no cativeiro. Está lá. E quem procurava a casa dele para a sinagoga? Eram os pastores lá de Israel. Entendeu? As pessoas que estavam em Israel, que faziam o culto, que dirigiam o culto, que faziam o sacrifício, os sacerdotes, os levitas, os que exerciam o culto, conduziam o culto, esses foram levados cativo. Os que sobreviveram procuraram a casa de Ezequiel para cultuar a Deus. E aí lá era um prato cheio. Deus usava ele para dizer com os pastores. Aí olha a exortação que ele diz, né? Ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ele fala aqui de Israel, porque agora, lá no cativo, eles estão o quê? Unidos. Tá? Aos pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, eles se apacentam quem? A si mesmos. Né? Se preocupa só consigo próprio. Não se preocupa mais com as ovelhas, com o povo. Aí você pergunta: irmão, mas eles não estão no cativeiro? Não tem mais ovelha. Mas Deus está chamando, puxando a orelha deles quando eles estavam lá. Porque se eles tivessem o quê? Conduzido o povo para o arrependimento, para a humilhação, para se converter, Deus teria abrandado. Deus teria livrado. Deus teria evitado. Mas como os pastores de Israel não conduziram o povo ao arrependimento, aí agora Deus está chamando a atenção desses pastores através de Ezequiel. Por isso que os pastores, eles têm essa responsabilidade de conduzir o rebanho. Ele precisa orientar. Não é só o pastor, mas é aquele que está na frente de alguma coisa da igreja. Porque os cargos, por exemplo, eles são delegados pelo pastor. E quando você assume um cargo na igreja, seja qualquer cargo, você está sendo a voz do seu pastor lá. Você está sendo a extensão do pastor lá. Por isso que tem que andar todos no mesmo propósito. Todos na mesma sintonia. Não é o pastor determinar uma coisa aqui e o líder determinar para lá. Botar o povo para lá. E às vezes até contra o pastor. Então isso aí já se torna rebelião dentro da própria congregação. Então o pastor, ele é o responsável por conduzir o povo. Se ele conduzir o povo mal, o povo perece. Porém, a ira do Senhor vai se acender contra o pastor. Entende? Então ele é o responsável. E isso não é só o pastor, é o líder que estiver na frente. Aí ele vai dizer que no verso 4 em diante, a fraca, ele fala das ovelhas, a fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Se a gente for olhar, o texto ele vai falar que Deus está tirando o que estava na frente e está assumindo.
Deus está assumindo agora. Perceba que ele diz, agora eu mesmo vou atrás, eu mesmo vou buscar, eu mesmo vou pegar elas. Então Deus deixou de lado o que ele havia botado como líder e ele mesmo vai em busca. Aí a gente vê cumprimento disso aonde? Lá, quando Jesus vem. Quando ele vem, que ele diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e ele vai em busca dela. E quando ele volta do campo, que conta e vê que falta uma, ele deixa no aprisco e retorna para buscar uma só que se perdeu, porque nenhuma se perderá. Nenhuma. Então a gente percebe que nós estamos vivendo uma era em que, na época, aqui na época do cativeiro, Deus estava exortando os pastores, porque eles não buscavam as ovelhas, não cuidavam das ovelhas, não procuravam as ovelhas. E ele está dizendo que eu mesmo, eu vou. E o que aconteceu? Ele veio. E quando ele veio, aí ele chega aqui e ele diz: eu sou quem? O bom pastor. Né? Ele diz: eu sou. Ele mostra lá que ele vai em busca. Aí ele cumpre lá dizendo que eu sou. Cheguei. Tipo assim, cheguei. Vocês estavam esperando? Cheguei. Aí no verso 37, ou no verso não, no capítulo 37, que tem deixa eu ver se foi no... Não, ainda no 34. Ainda no 34, não achei aqui, mas é quando Deus fala que vai fazer nascer o rebento, quando ele vai trazer de volta as suas ovelhas para tornar Israel como povo. Aí quando ele fala isso, ele usa também Ezequiel para falar isso, que ele vai tornar a trazer e vai fazer Israel como povo novamente. Aí é onde muitos atribuem essa profecia cumprida em 14 de maio de 1948, quando Israel recebe da ONU uma licença para tomar posse de uma região geográfica para ser a sua cidade-estado, lá em Israel. Então, quando ela toma pela ONU, o ministro que delegou isso foi o David Ben. Aí Goren, eu não, esqueci o terceiro nome dele, Goren, uma coisa assim. Aí ele delegou para Israel essa parte da região do Oriente. Ele delegou essa parte. Só que quando ele dá essa parte para Israel, no dia seguinte, 24 horas depois, no dia seguinte, que o povo de Israel, o povo judeu, que já morava lá perto, foram para esse local, essa região geográfica é pequenininha. Se a gente for olhar,
no mapa, ela é miúda, é minúscula. Israel hoje é pequeno, assim, geograficamente falando, né? Porque antigamente, antes do reino dividido, era grande. No reino dividido continuou sendo grande, mas depois que foi saqueado pela Babilônia e eles retornaram para lá, aí tentaram reconstruir e tudo. A gente vai ver isso lá na frente, lá nos profetas menores, nós vamos ver com mais detalhes essa parte aqui que eu estou falando, e Daniel também a gente vai ver uma boa parte, Ezequiel ainda não. Aí nessa que eles voltaram e tudo, acredita-se que o cumprimento dessa profecia foi só em 14 de janeiro, né? Ou 14 de maio de 1948, que foi onde se cumpriu que eles tornariam a ser povo. Porém, a região, aqui é o Mediterrâneo, a região, aqui é o Egito, mais ou menos aqui a faixa de Gaza, que é a fronteira do Egito para Israel, e Israel, eu esqueci o nome da região que é aqui em cima, que é bem aqui, não lembro agora, mas Israel é só um pedaço aqui assim, ó. Pedacinho aqui. Aí aqui fica o Iraque para cá, o Irã para cá, a Líbia, o Líbano, né? O Líbano, hein? Essa aqui é Líbano, né? Pronto, obrigado. O Líbano, região do Líbano. Israel é só esse pedacinho. E aqui para cá, onde era antigamente a Síria, hoje eu não recordo, não sei se é a Turquia para cá, mas enfim, era só um trecho pequeno assim, Israel, só um pedacinho. No dia que eles tomaram posse, foi no dia 14 de maio, foi decretado para eles, quem morava por aqui por perto assim, correu para cá. Todos vieram, quem morava no Egito veio para cá, no Líbano veio para cá, no Irã vieram para cá. Aí vieram habitar aqui. Quando eles vieram habitar, no dia seguinte, o Egito, junto com o Irã e o Líbano, a região em volta, atacaram eles. Atacaram assim, nas ruas, guerra, saqueando. Dia seguinte. Aí o que acontece? É porque eu perdi aqui a referência. Mas na referência, ele vai dizer que Deus vai trazer de volta e eles vão viver reino de paz. Deus vai trazer de volta e eles vão viver o momento que é Deus com eles. Então, partindo dessa premissa, eu não achei, mas depois eu procuro e boto lá. Partindo dessa premissa que Deus está falando, olha, se é Deus que está dizendo, irmão, a gente tem que olhar assim com mais calma, porque é Deus que está falando, né? Uma coisa é, sei lá, um sacerdote falar, alguém falar, a outra coisa é Deus. Deus está dizendo na boca do profeta Ezequiel, está dizendo assim, ó pastores, vocês não fizeram, agora eu vou fazer. Quer dizer, eu vou fazer, e quando eu fizer, aí eles terão um reino de paz. Então, partindo do pressuposto que o reino deles será de paz, a gente consegue dizer que realmente nessa data aqui é o cumprimento de Ezequiel? Particularmente, para a gente não perder muito tempo, que as horas já estão, tem só 2 minutos e pouco, particularmente eu entendo que não. Por quê? Porque se é reino de paz, Deus está dizendo, veja que é Deus que está dizendo, eu vou agora atrás deles, eu vou buscar eles, eu vou em busca deles, eu vou resgatar, eu vou fazer, e eles terão reino de paz. Como é que o povo recebe uma terra, no dia seguinte, meu amigo, 24 horas depois já tem guerra, né? Quantas guerras já foi travada aqui, né? Importante. Quantas guerras já teve, meu amigo, dessa data para cá? Demais. E agora tá lá, né? Não sei se já terminou com o Hamas, já tem vários acordos, né? Mas enfim, eu particularmente
Porque se você for olhar, tem livros. Eu tenho um livro que é Em Defesa de Israel. Não é nem meu, na verdade. Eu pedi emprestado e ainda está comigo ainda. Ainda vou devolver para o dono. Aí eu até pedi a ele só para ele fazer uma pesquisa. Aí é Em Defesa de Israel. É muito bom. Muito bom. Só que ele também traz essa mentalidade, né? Essa colocação. E você vai ver muitos livros. Tem muitos livros que fala que o cumprimento é isso aqui, o cumprimento é isso aqui, cumpriu aqui. Só que o texto fala que é rede de paz. Se é rede de paz, não bate. Então, o que é que entende-se, né? Ah, irmão, o que é que você acha? Então, eu entendo que seja lá no milênio. Por quê? Porque lá vai ser rede de paz. Lá vai ser Deus, né, governando e o povo em paz. Particularmente, claro que isso aqui é assim, para a gente estudar, para a gente ir atrás, né? Mas, a grosso modo, por ser reino de paz, eu não acredito que encaixe aqui não. Mas tudo bem, tem livros que diz que é. Aí você fica à vontade, né? Eu estou instigando aqui nos irmãos porque nós, estudando teologia, recai sobre nós uma exigência de que nós saibamos. E saibamos e defendemos também. Temos que defender aquilo que a gente acredita, né? Somos apologetas. Então precisamos ter isso em mente. Por isso que eu trago os dois aqui. Trago aqui, ó. Tem livros que falam, tem teólogos, tem vídeos, tem tudo aí que fala. E tem você que pensa. Tem você que vai estudar, vai pesquisar, vai olhar e... Opa, peraí. Não, calma aí, vamos com calma. Entendeu? Porque você não pode ser um sensacionalista, nem ser levado pelas emoções. Você precisa ser centrado. Estudar. Quem estuda, não tem as pessoas até fica assim meio chateado, né, quando fala assim, tá falando alguma coisa, aí chega alguém de peso, alguém que estuda e fala, eita, agora ficou ruim pro meu lado. Por que ficou ruim? Você não está estudando não? Né? Não é para ficar ruim, é para ficar bom, porque vai ter outro que vai interagir, né? Vai ficar assim, dialogando, né? É muito bom, tá certo? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Alguma dúvida? Algum comentário? Algum lamento? Só de Jeremias, né? Deixa lá, né? Bichinho de Jeremias. Então, vamos ficar de pé para a gente orar, tá? Na próxima, vai ser